Vaguinho, perguntar qual avaliação você faz diante da partida do Marcílio Dias no jogo de hoje e já engatar outra pergunta, perante o volume que foi apresentado do Marcílio Dias, principalmente na primeira etapa, você considera o jogo de hoje um ponto perdido, ou melhor, um ponto conquistado ou 2 pontos perdidos? Boa tarde. Boa tarde, eu ia dar essa resposta. Perguntando a avaliação, eu tenho duas. A primeira, gostei do desempenho, acho que poderia ter sido melhor individualmente. Tem alguns lances que nós poderíamos ter definido. Vou falar do segundo tempo. Acho que veio uma bola rolando para o Daniel na entrada da área, estou por cima. Nós tivemos a oportunidade de deixar o Batatinha na cara do gol no último lance, erramos o passe. Tivemos oportunidades com o próprio Luan num cabeceio, não fizemos. Nós tivemos assim um volume de jogo no segundo tempo para se fazer o gol, mas no primeiro tempo o volume foi muito grande para se fazer o gol. E conseguimos conquistar um gol. E aí você toma um gol aos 45, 48 do primeiro tempo, da maneira que nós tomamos, a bola era na nossa mão, era lateral nosso. E nós tomamos o gol de fora da área. Então são coisas que eu fico muito triste, muito chateado. Falei com os atletas, mas são coisas que tem que ter crescimento. Eu já disse para vocês, disse ao torcedor e vou repetir o que eu falei no vestiário. Faltam 4 rodadas. Então nós temos 4 rodadas para nós crescermos diante de uma classificação. Então, nós vamos classificar, mas em que lugar não queremos classificar? Quarto, primeiro, segundo? Precisa melhorar, precisamos mais. E depois do mata-mata? Mata-mata, você errou, não fez, está fora, caiu, acabou. Então, essa evolução ela tem que ter individualmente, porque eu estou sentindo que no grupo, no time, ela já está melhor. Nós já sentamos mais, jogamos mais, tanto é que nós jogamos na casa do adversário e tivemos um volume enorme, é o que você acabou de citar. O desempenho, o enorme, o volume de jogo, principalmente no primeiro tempo. Então é uma avaliação positiva e triste. Eu falei no vestiário, escapou 2 pontos, deixamos de ganhar 2 pontos. Ainda bem que lá hoje o Brasil também teve a sua derrota, hoje nós deixamos eles aqui também com empate na mesma distância, isso ajuda na classificação. No desempenho eu gostei, agora individualmente precisa melhorar. Você hoje teve que fazer 6 substituições em relação à equipe que foi mandada a campo no último jogo. A entrada do Felipe Santos na lateral direita, o Silvio na zaga, o Jefferson Vinícius fazendo a sua estreia, o Daniel Mendes no meio de campo, Rogério Ceni e Luan Viana. Vamos iniciar pelo Daniel Mendes e pelo Rogério Ceni, que foram as 2 substituições, as 2 mudanças, melhor dizendo, em que você fez por opção técnica. Qual a avaliação você faz desses 2 jogadores, o Daniel Mendes e o Rogério Ceni? Gostei do volume de jogo, principalmente do Daniel no primeiro tempo. Acho que ele teve grandes oportunidades, ele poderia ter mais, porque as jogadas nossas que nós abrimos no meio, ele estava com a bola no pé. Acho que ele poderia ter ido melhor, mas ele teve bem. E tanto é que ele chegou como eu queria, na entrada da área. Ele chegou na entrada da área e chutou para cima, chutou com o pé direito dentro da área. No primeiro tempo sobrou uma no pé direito que ele poderia dominar e chutar com a esquerda, que é o pé melhor dele. Então, ele está faltando jogar, né? Não vinha jogando, vinha entrando. Então acho que a sequência para ele vai fazer bem, ele vai com certeza jogar mais. Luan, gostei demais, principalmente hoje na questão que era um jogo que ele precisava segurar, fazer o pivô, era uma bola lá que a bola tinha que chegar nele. Ele conseguiu bastante volume, ganhar as outras. Depois nós sabíamos que no segundo tempo ele não ia suportar o jogo todo. Teve a oportunidade de fazer gol, acabou perdendo o gol. Então eu acho que o Luan teve uma participação boa. Gostei do Silvio também, de zagueiro, a gente já o conhece, foi muito seguro, né? E o Ceni, o que eu queria dele era os dribles, ir para cima, com força, porque o lateral ele vem muito, os 2 laterais, tanto o Vinícius quanto o Gabriel Lima. Então eu tinha que jogar nas costas. E o Ceni conseguiu muitas das vezes ganhar essa bola, mas ele tinha que ser mais decisivo. O último passe, um passe, tentar mais gol, chutar em gol. Então isso faltou para o Ceni. Em relação ao lado direito, ou melhor, o lado esquerdo do Marcílio Dias com o Jefferson Vinícius, hoje ele fez a sua estreia e ele acabou saindo lesionado. Preocupa a situação do Jefferson? E até mesmo te perguntar se foi uma falta de sorte, porque justamente no jogo de hoje o Marcílio Dias não tinha nenhum lateral na reserva. Então a falta de um lateral na reserva fez com que o Jefferson Vinícius, a saída dele comprometesse, tanto que o lado que o Marcílio Dias abriu o placar foi pelo lado esquerdo com uma ultrapassagem do Jefferson. O Jefferson estreou muito bem, tudo que nós queríamos de um lateral ele fez. Ele, não me lembro agora exatamente para falar para vocês há quantos meses que ele não faz uma partida inteira. E no próprio treinamento nós já colocamos o Marquinho para treinar na lateral direita, eu coloquei o Júlio Rush para treinar na lateral esquerda, prevendo que ele não ia aguentar o jogo todo.
faz muito tempo, então ele não foi lesão, foi cãibra. Foi mais sentido o cansaço, então acho que não preocupa para a próxima partida. E como nós sabíamos que não teríamos a reserva, eu preparei nos treinamentos o que vocês viram. Felipe Santos na esquerda, poderia colocar o Rusch se o Felipe sentisse, como no final do jogo o Felipe sentiu, e o Marquinhos na direita, e fizeram um papel bom.